Boa noite, balaeiros e balaeiras. Bem-vindos a mais um Balaio Cultural que está começando nessa segunda-feira. E eu esqueci o dia que é hoje. Hoje é 8, 9. Que dia que é hoje, gente? E hoje é dia 9. Hoje é dia 9, obrigada. Eu tô tão perdida, nossa. E a gente já começou hoje muito se divertindo bastante, rindo bastante. Não sei se vocês perceberam que a gente estava bem alegre, mas é porque hoje nós temos alguns convidados bastante ilustres aqui no Balaio Cultural. Não é o Thiago, é a mãe do Thiago que tá aqui nos bastidores. Finalmente, né? É uma fã visitando o programa, né? Exatamente, e visitando no meu dia de voltar, né? Eu queria aproveitar para desejar boa noite a todos vocês. Passei algumas semaninhas fora aí, né? Não tava muito legal, mas já tô de volta, voltei das minhas férias. E olha, a gente voltou num dia muito legal, porque a gente tá aqui mais uma semana para falar desse evento que tá movimentando Taubaté há 11 anos, que é a nossa Mostra Municipal de Teatro, né? Que é um evento muito bacana, que traz os artistas daqui da cidade para mostrar o seu trabalho. Esse ano, algumas peças que já foram apresentadas vão ser reapresentadas para você que perdeu. Pode aproveitar para assistir outra vez. Aliás, para você que perdeu, assistir pela primeira vez ou que gostou muito, vai assistir de novo agora. E a gente está recebendo aqui... Esse grupo já se apresentou no passado, mas eles vieram para falar de uma peça muito bacana. Eu queria dar as nossas boas-vindas ao grupo Flechas Arte Educação. Sejam bem-vindos. Olá! Olá, boa noite a todos. A apresentação deles vai acontecer que dia mesmo? Sexta-feira, 13? Sexta-feira 13, né? Data bem assim... Bem sugestiva. Quase polêmica. E nós vamos apresentar novamente, né, o Maldizeres e Benfazeres. Porém, no ano passado era uma peça de rua que a gente adaptou para ir para o teatro, porque o ano passado na mostra não tinha, né, não tinha rua, né? a versão rua. Então a gente adaptou da rua para o teatro. E esse ano a gente traz de volta para a rua, né, na nova temporada de Maldizeres e Benfazeres. Agora na versão original. Exatamente. Maldizeres e Benfazeres é uma peça infantil, exato? Ou uma peça infantil para todas as idades? Eu acho que é infantil para todas as idades. Dá uma sinopse breve aí pra gente. É um tema que nós fizemos uma pesquisa que conta uma história que já foi contada há mais de 200 anos. Então, de várias formas. E é uma história que é um conto de fada, que nós fizemos uma adaptação, que na verdade ela funciona para todas as idades, que ela passa uma mensagem de generosidade, que conta a história das irmãs, uma que é má, outra que é boa, e tem a madrasta, então dá um conflito por conta dessa história da madrasta perder o marido e o pai deixou a herança para a filha boa, daí a madrasta quer a herança para ela e para a filha má, sabe aqueles contos de fadas? Que envolve mesmo, né? E que passam uma mensagem bem de generosidade e mostra que quem é bom, quem é generoso, quem tem um bom coração sempre se sai bem nas histórias, né? Então acho que dá para todas as idades. Na mesmo. verdade, ele é até essa história o pessoal pode reconhecer, né, de várias formas, com vários nomes. Na adaptação que a gente fez, a gente batizou de Maldizeres e Benfazejos, né, ficou bem sugestiva aí. E é um conto celta, a trilha, né, a gente colocou música celta. Então, para quem não sabe, assim, imagina aquele filme de Robin Hood, no momento que está na floresta, todo mundo se divertindo, freitando, daquela... Esse é o tema base, né, da nossa peça. Então... Como que é? Assim? E é uma toda uma coreografia acontecendo. E é uma brincadeira. No ano passado, como a gente fez ele no teatro, né, essa coisa de palco italiano, o que nós fizemos? Porque a brincadeira legal é a seguinte: são 5 personagens e 2 atores. Então fica aquela brincadeira, né? Como a Cissa falou, tem a madrasta, a filha da madrasta, a enteada e 2 seres da floresta. Ela, né, bonitinha, desse jeito assim, ela fala: eu vou fazer as 2 meninas, né? Aí eu falo: que legal, vou fazer os 2 seres da floresta, mas e a madrasta? E aí? Como é que resolveu? Aí a carinha que ela faz. Aí eu falo: mas a madrasta... Aí já vira aquela diversão, né? Então o pessoal já fica esperando a troca, porque entre os dois, como contadores de histórias, dessa vez a gente volta tocando, né? Entra tocando e cantando ali, brincando.
e faz isso. Então o pessoal já fica na expectativa, como é que ele vai voltar de madrasta? E na rua, e no teatro, o que a gente fez para poder fazer uma brincadeira legal? A gente fez sombra. Então o pessoal via a sombra da troca de roupa. Na rua o pessoal vai ver a troca de roupa ali na frente. Então a gente está montando o nosso cenário, né, com a rotunda, a coxia, mas a coxia são as roupas, é o figurino pendurado ali e a gente faz a troca com a música que a gente vai trocando de roupa. Então, além dessas trocas mais, a música vai ficar um negócio bastante dinâmico também, não é mesmo? É, bem Vai ter demais. parada, Com certeza, por até exemplo. porque contação de história com esses dois mesmos, né? Eu tenho certeza que a população de Taubaté já tá cansada que não pode cansar. essa não pode ser a palavra, viu? Não pode Mas já- cansar, não. Mas já conhece há muito tempo esses dois velhos rostos conhecidos, né? Porque eles são contadores de histórias e são ótimos no que fazem, tanto o Edu quanto a Cissa, né? Vocês dois estão na peça e só vocês dois ou a equipe tem só nós outras dois. pessoas? Tem o pessoal de apoio, né? Que é o Lucas Oliveira e a Daniela Vieira, que é o meu filho e a namorada. São o pessoal de apoio. Que faz a parte de sonoplastia Sonoplastia. e de contra-regra, né? Ajuda na hora que precisa. Arruma aqui, arruma aqui. Normalmente a gente fez uma apresentação recente, até para gravar, né? Para mostra e para o festival. A gente fez uma criançada e a Cissa virou assim, ajuda aqui. Aí veio um ajudar ela a vestir, aí eu rapidamente, mas ajuda aqui, eu vesti a roupa. Aí a criançada já veio, o pessoal bem já interativa. Eu acho até que não devia nem chamar Super contra-regra, né? Devia chamar socorrista. E verdade, que é é quem bem salva. interativa por conta disso, que a gente faz com que o público participe, não daquela forma que deixa o público meio assim, incomodado, sabe? Porque às vezes, né, aquela peça interativa, a gente pensa, vamos botar o pessoal para pagar mico, né? Mas não, a gente é interativa de uma forma muito sutil, a gente divertido. envolve Mas a o contação público de de uma forma história bem já sutil. proporciona um pouco isso também, né? Essa relação, a identificação com o público. E o fato de ser de rua aproxima ainda mais, não é mesmo? Como que é pra vocês essa coisa, essa aproximação? Ah, é muito bom, a experiência é muito boa. A gente às vezes tem umas experiências, tipo, que a menina boa sai pela floresta e encontra um passarinho. Aí a gente teve uma experiência que eu falei, oi passarinho, e papapá, e o menininho se identificou com o passarinho e não deixou mais de fazer piu-piu. Ele ficou a peça inteira fazendo piu-piu atrás de mim e eu tive que botar na frente. Mas isso é legal, né? Tive que Trazer o público. agregar. Trazer o público. Era isso que eu queria perguntar, assim, é muito diferente, porque vocês disseram que adaptaram a peça para apresentar em palco italiano ano passado e agora na rua. Qual é a principal diferença, assim, a grande diferença entre fazer uma coisa e outra? Olha, eu acredito, e por experiência própria, que não tem jeito, na rua você está mais próximo mesmo, e essa questão do olhar, né? Você tem que ganhar o pessoal com a sua expressão e no olhar aqui o tempo inteiro, porque no teatro vai todo mundo para assistir ali, então tá todo mundo de frente para você, bem ou mal, eles foram ali para te assistir. Na rua não. Na rua, a gente conta com o público lá, ó, na sexta-feira, 13 às 15 horas, a gente conta com o público. Mas a maior parte das pessoas são os transeuntes que estão passando por ali, passa. Igual a gente ouviu agora há pouco falando que na peça que teve hoje à tarde, um cachorro entrou em cena e o Cleverson que estava em cena interagiu, fez. É isso que rola. Então, a diferença apesar de no ano passado, nessa hora, enquanto a madrasta vai trocar de roupa, porque começa a madrasta e a enteada em cena. Aí ela manda a menina para a floresta. Enquanto ela foi para a floresta, ela desceu do palco e passou pelo público. Foi uma brincadeira, foi super divertido. E a madrasta lá em cima. Na rua, mais ainda, porque aí ela entra pelo meio do povo e vai andar com certeza e fica esperando. E a diferença é essa, porque a gente conta com a reação do público. Então, uma apresentação nunca é igual a outra, até por conta dessa interatividade aí. E vocês pegaram um lugar para apresentar, que vai ser na Praça do Epaminondas, e um horário que é espetacular, né? Porque 3 horas da tarde, numa sexta-feira, no centro de Taubaté, vocês vão ter muito público. A gente qual que é a deu expectativa, sorte assim? no tempo. A gente Tem deu tanta sorte. gente diferente, assim, pra ter que captar, tem que conseguir trazer todo mundo pra dentro do seu É espetáculo. laboratório, né? É laboratório, você é uma experiência nova, sempre é, né? Uma experiência nova.
Exatamente, essa questão, a Cissa falou desse laboratório, é uma coisa que a gente vive implementando nos nossos trabalhos, porque cada apresentação acaba sendo um laboratório mesmo, e porque quando você vai apresentar, por exemplo, ou para a escola, ou coisa parecida, ainda que seja de rua, mas é aquilo que eu acabei de falar, é o público que vai, senta ali e vai se divertir, participar. E já sabe que vai assistir, né? Sabe que vai É um assistir. público mais passivo, né? É. Digamos assim. E esse não, o da rua, vai acontecer aquela curiosidade, né, do pessoal parar e só para assistir. pessoal vai fazer Vai ali? se Tá envolver. passando ali, quer ver o que tá acontecendo e Dá dó, acaba... dá dó daquele que tem hora, né? Que tá passando assim, ai gente, que legal, como é que eu... Ai, tem que ir embora. Não, tem que ficar. É complicado. Vocês viram, vocês falaram assim, cada um se identifica de alguma forma com o espetáculo. A Flávia se identificou com a pessoa que vai passar e não vai ter hora. Gente, mas é Pra assim assistir. mesmo. Eu já chego aqui no programa quase bufando de correria que é. Então eu sou meio que desse público. O público que Passa rapidinho, não dá pra ver. Mas a criação, assim, tanto estética quanto do texto, tudo veio de vocês. Desde o texto até o último detalhe. É, a criação nossa, nós temos uma figurinista muito legal, que é a Denise, e a gente passa para elas ideias e ela faz de acordo com a gente também. A gente agregou umas pessoas boas também, assim, nessa questão. Foi bem interessante, porque tudo partiu dessa dupla mesmo aqui, né? O argumento assim, da história, quem trouxe isso basicamente foi a Cissa, ela aprendeu, porque afinal de contas, quando você aprendeu a ouvir essa história a primeira vez? Quando eu tinha 5 anos. Olha, Não precisa falar A agora. Sanestina me contou. Aí a Sanestina era uma mulher negra que ajudava minha mãe em casa. E ela me contava histórias, e ela não tinha dente, sabe? Então eu tinha a impressão que aquelas histórias dela saíam de um buraco rosa, assim. Nossa. Eu achava aquilo, até hoje eu penso nela, eu imagino um encantamento saindo do buraco rosa, sabe que é só gengibre, tudo pretinho? E ela me contava e eu ficava encantada com as histórias. E o dia que ela me contou essa história da menina que tinha que procurar morangos silvestres no inverno, e aí encontrou uma fada que deu uns dons para ela porque ela era boa. Eu falei, gente, eu quero ser boa para sempre. Sabe? O exemplo que essa história me passou foi uma coisa que construiu meu caráter, minha personalidade. E desde 5 anos, eu falei, porque na época, quando ela falava que a menina recebeu o dom de sair riquezas da boca, e só coisas boas, bem fazejos saíam da boca, eu fiquei, na verdade, eu não tinha noção do que era ouro, prata, riqueza. Para mim a riqueza era coisa boa, bondade. Então, a partir disso daí, eu acho que essa história me pegou tanto. Por que eu virei contadora de história? É por conta de que a história ela consegue transformar mesmo. Se você vai contar uma história para uma criança que absorve aquela história, ela consegue mudar, às vezes, o conceito dela de vida, por conta da história. A gente tem o exemplo próprio, né? De falar, nossa, como eu quero ser boa, que eu não quero nunca que saia cobras e lagartos da minha boca. E por isso que aí a história é isso, maldizeres, porque a outra só fala coisa ruim. E bem-fazejos por conta da menina que é boa, que é generosa. E só para eu inserir, falando todo mundo, né, já que essa concepção veio e foi toda nossa, foi isso. Eu e a Cissa conversando e cheio de efeitos especiais. Vocês não percam, porque é bacana. Porque imagina essa hora que a menina... Porque assim, ela ganha um dom. Ela é boa, ela ganha um dom. Cada palavra que ela pronunciar da boca dela vai sair... joias, pedras preciosas e bem-fazejos. Não pode. Mas só esse trechinho. Então são os efeitos que vão rolar. Então a gente pensou muito, fez testes e deu super legal. Aí com quem que a gente contou nisso? A Denise Gonçalves, que faz figurino, nós dois pensamos, esboçamos, desenhamos, levamos para ela. Ela curtiu, abraçou essa ideia com a gente. Fez um figurino lindo. Aliás, nós já fomos premiados como o melhor figurino do Mapa Cultural. Que legal. O melhor figurino. Já é uma peça premiada. Melhor sonoplastia. Melhor sonoplastia, melhor figurino, figurino, melhor roteiro original e melhor atriz, Cissa Oliveira. Então, mas para chegar nisso, fora a Denise Gonçalves, a gente contou também com... Porque essa coisa dos dois se dirigindo, ficando um tempo inteiro, chega uma hora que você fala assim, bom, vamos pedir uma ajudinha? Quem ajudou, deu um pouco desse norte pra gente, foi o André Rodrigues. Não podemos negar isso, deu uma força
bacana com a gente nessa apresentação lá no teatro e tudo mais. E nessa questão dos efeitos sonoros, a gente escolheu a trilha, ele gravou pra gente, então foi bem bacana. E agora a gente conta com esse pessoal de apoio, o Lucas e a Dani, fazendo esse suporte aqui pra gente. Foi uma pesquisa bacana e o resultado final é muito gostoso, apesar de eu ter contado um pouquinho da história. Você quase contou a história, né? Mania de contadora, né? Quase saiu, já falei um pouquinho. Mas vamos lá aqui mesmo, né? Mas o bacana é assistir e participar, porque é surpreendente mesmo. Ó, e uma coisa que eu escrevi num texto uma vez, que o pessoal falou, isso que você escreveu, só a troca de figurino já vale o espetáculo, a diversão que provoca. Legal. Então você aí de casa não pode perder, como eles me disseram, uma peça que já está premiadíssima. Você está tendo a chance de assistir esse espetáculo de graça na Praça Dom Epaminondas, que tem tudo a ver com a proposta deles mesmo, né? O próprio nome do grupo, Arte e Educação, né? Flechas, Arte e Educação. Então, além de você curtir um espetáculo teatral, ainda vai sair com alguma mensagem, algo para se aprender e educar seus filhos também, né? Um espetáculo para a família toda, mas principalmente para educar as crianças. E eu queria que vocês deixassem um convite para todo mundo para ir assistir o espetáculo de vocês. Então aí, gente, vamos então juntos. Vamos. Todos nós assistimos Maldizeres e Benfazejos. Às 15 horas. Nessa sexta-feira 13. Na Praça do Epaminondas. Contamos com a presença. Esperamos todos lá. Tenho certeza que ninguém vai perder. Pessoal, muito obrigado. Obrigada a A gente vocês que pelo agradece. carinho, pela atenção e parabéns pelo trabalho Muito também. obrigado. E parabéns à TV Cidade por essa iniciativa de promover os grupos teatrais. Obrigada, viu, gente? Imagina, obrigado a vocês. E agora a gente vai para um rápido intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais balé cultural para vocês, tá bom? Não sai daí. Estamos de volta no Balai Cultural e a gente começou o primeiro bloco dando risada e já estamos começando o segundo também dando risada. Dessa vez não é por causa da minha mãe, é porque é porque nós estamos entre amigos aqui no nosso estúdio. Eu queria dar as boas-vindas ao nosso segundo grupo aqui convidado de hoje, que é o grupo Triskelion, que é formado por os nossos amigos Guilherme Martins, Fernanda Pires e Brandon Santos. Sejam bem-vindos ao Balai Cultural. Obrigado. Obrigada. A peça de vocês vai ser que dia? E Vai qual é o ser- nome e quando vai ser? Vai ser na sexta-feira 13 também, só que às 8 horas da noite. A peça se chama O Vale do Descanso. É um suspense meio psicológico, assim. É bem interessante. A data caiu certinho. Justamente. A hora que a gente tirou o papelzinho no sorteio, assim, eu não acredito. Porque Já a data é fez. sorteada, né? Foi Foi coincidência sorteado, ou foi vocês conseguiram coincidência. trocar pra... Não, Não, foi foi coincidência presente, na mesmo. verdade. Foi bem um presente mesmo. Que legal. Mas antes de tudo, o nome do grupo já é diferente, Vamos né? explicar. Triskelion. Triskelion, né? Eu acho que muita gente não sabe o que é. E eu vou Obviamente. buscar lá no fundo, né, o que é o Triskelion. Triskelion é um símbolo celta, na verdade, que ele tem vários significados, mas o que foi importante pra gente, assim, na figura, que é uma figura que sempre segue à frente, sempre tá adiante. Então, um nome pro nosso grupo que demorou pra acontecer já, porque a gente faz tempo que a gente queria ter esse grupo, né, então Quer ter nome continuidade. Triskelion, continuidade, então vai estar sempre à frente aí. Esperamos que aconteça. Ah, vai acontecer, imagina. É a primeira peça, né? A primeira montagem que Isso. vocês estão fazendo juntos. E o Vale do Descanso é uma montagem também que é toda... É Vale do Descanso mesmo, né? Isso. É toda de vocês É também. toda nossa. Também já é um frio na barriga justamente por isso. Porque logo na primeira montagem a gente já foi com um texto nosso, direção nossa, figurino, sonoplastia. Parte da sonoplastia também é composta pela gente. Então, São bem egoístas, assim. Tudo nosso, não tudo divide. nosso. É que acho que foi mais legal até assim por a gente se inteirar bastante no processo. Porque desde o começo, assim, quando surgiu a ideia, a gente já começou a apontar sugestões e figurinos e sonoplastia, imagem, estética da peça. Que a estética da peça acho muito interessante para vocês também, que é bem legal, vocês vão gostar. Como? Característica expressionista, Olha! bem legal, é uma característica bem interessante, nós já conhecemos. Vocês estudaram bastante expressionismo, então. Todos né? nós estudamos bastante, né? É bem legal. Então, a gente foi um pouquinho egoísta, como a Flávia falou, né? Mas
foi bem interessante, deixou a gente mais dentro do processo, um processo mais nosso, assim, uma coisa mais... Ah, mas é legal pra dar a cara deles pro trabalho também, né? Mas- Eu queria saber um pouco da sinopse da peça. É, isso que eu tô curiosa, porque é uma coisa mais nossa, aí tem esse lado de expressionismo, a gente sabe que Expressionismo por si só, né? muito bacana, não é mesmo? Então a gente já tá curioso, até porque a gente andou vendo alguns cartazes, algumas coisas, não é mesmo? E deu pra dar uma curiosidade, mas é um negócio meio... Então, a sinopse da peça, a história ela fala de um homem, o David, que ele matou a esposa dele, a Laura, e depois disso ele se perde dentro de um mundo de pensamentos e conflitos dentro dele, assim, e ele tenta se absolver dessa culpa por ter matado a esposa, entendeu? Então é uma coisa psicológica É uma mesmo. coisa psicológica mesmo. Legal. Caramba. Tormento. Praticamente um tormento. né? Um tormento. Tormento. Como que foi pra vocês lidar com essa situação? Porque trabalhar é uma coisa que é mais interior, né, mais psicológico, geralmente é um pouquinho mais complicado. Vocês tiveram que estudar pra fazer, tiveram que ter todo um estudo. Como foi esse processo? Sim. A gente pesquisou, tanto desde o expressionismo até alguma coisa de psicologia, até para entender um pouco esse personagem, né, do David. Foi um estudo um pouco complicado, na verdade. A gente teve várias versões de várias ideias, porque a peça em si ela não dá um resultado, digamos, mastigado para o público. Cada um interpreta da sua maneira o que acontece na peça. Então tem gente que pode achar que é tudo uma viagem dele, que realmente pode estar acontecendo, vai da visão de cada pessoa. E é uma coisa bem fora do normal mesmo. Isso é bem interessante. É, o legal do teatro é isso mesmo, né? Você deixar uma questão pro público sair de lá pensando a respeito Com daquilo, né? certeza. A peça, além de ter esse lado de dúvida assim, do público, de não é, o que está acontecendo, ela ainda traz uma reflexão assim, de isso pode acontecer com a gente, isso é um assunto normal, e se fosse comigo, o que aconteceria? Até uma questão de como a gente se culpa ou como a gente projeta isso, né? Por exemplo, alguma pessoa se sente culpada por um assunto, como ela projeta isso na cabeça dela. Então, isso abrange vários pensamentos e várias horas do público pensando depois da É festa. interessante, porque pode acontecer, quando a gente trabalha assuntos desse tipo, a identificação às vezes acontece. Sim. É interessante, até mesmo para discutir essas relações, essas Aham. relações humanas e tudo mais. E o espetáculo de vocês vai ser lá no Teatro Metrópole. Exatamente, no Vai ser Teatro Metrópole. Vai ser no Vai dia... ser no dia 13, né? Dia 13 de agosto, sexta-feira, às 8 13 de horas. setembro. 13 desculpa, 13 de setembro. Sexta-feira, Sexta-feira, 13 de setembro, no Teatro Metrópole, às 8 horas. Todo mundo está convidado a ir lá, aparecer. Olha, eu queria perguntar assim, vocês disseram, é um trabalho muito próprio, muito nosso mesmo, o texto é nosso, sonoplastia, vocês criaram, toda a forma que vocês estão criando. Como é que isso chegou assim para ser nosso? Como é que chegou nesse grupo, nesse trio aqui agora? Porque nosso é meio meu só, né? Como é que vocês conseguiram unir a ideia dos três? Então, na verdade, é um tipo de trabalho que a gente gosta de trabalhar, né? A gente sempre gostou, né? Trabalhar com A gente, suspense. tipo, nós três somos apaixonados por terror. Chegando, Tudo que Bem envolve. pesquisando, né? Assistindo um monte de coisa. Daí partiu daí a ideia do texto, né? Começou, acho que a partir de maio, né? A gente começou com essa Isso. ideia, né? Ah, então o processo já tá vindo faz um tempinho Já faz já. um tempinho. Faz um tá tempinho. vindo isso. Aí a partir de então, acho que começou com um grupo, né? Pô, a gente falou, não, vamos fazer sim, né? Aí Porque acontece. chegou, né? Na verdade, o grupo a gente tá pra... A gente tem essa vontade de montar um grupo assim já faz um bom tempo, ele já até demorou para acontecer. Uhum. Então, quando chegou, a gente falou, vamos embora, mete bala, vai, texto vai tudo junto de uma vez. Toda a ideia acumulada desse tempo mas já foi tudo mas de uma foi um vez. tempo relativamente pequeno, de maio até agora. É pouco tempo para formar um espetáculo, assim. Vocês estão se dedicando muito, pelo visto. Nossa, tem dia que é desde manhã até de noite, ou vai de madrugada, passa a madrugada lendo, discutindo e relembrando isso e vendo o que fica melhor aqui e lá. E, tipo, tem hora que a gente confunde mesmo, porque a gente se perde na ideia, porque o texto ele é um pouco subjetivo. Aí a gente começa com uma ideia, aí tá numa parte da peça a gente fala, mas será que é assim? Não, é desse jeito. Sabe, tipo, é pessoal, como a gente acaba vendo até entre nós três, cada um vê de uma maneira a história da peça. Então tem hora que a gente
se perde entre os três, assim, sabe? Não, mas vamos seguir essa linha. Mas tem coisa que ele vê, daí eu penso de outra maneira, ele pensa de outra e fala, nossa, mas sabe, interpretação diferente, cada um. Então até hoje em dia a gente discute bastante do texto, sabe? Todo final de reunião a gente fala, então, gente, o texto, a gente conversa sobre de novo pra tentar manter uma linha entre os três. Mas é interessante, porque acaba sendo um estudo pra vocês, Isso, né? com Um certeza. laboratório, pra que vocês, discutindo o texto, vocês acabam aprendendo até um pouquinho mais. E falando em questão de estudo também, voltando àquilo de ser meu texto, ser nosso texto, como é que é isso do distanciamento do ator-personagem? Porque é um tema forte, né? É algo que mexe com qualquer ser humano, texto psicológico sempre acaba mexendo. Eu queria saber, assim, como é que é essa questão do distanciamento, eu, Guilherme, e o meu personagem, eu, Fernando, e meu personagem, pra ter isso, assim, de não levar o personagem pra casa, porque pelo visto é um texto bem forte. Na verdade, a gente até que tá conseguindo separar bem isso. Mas de vez em quando eu acordo com um pesadelo, alguma coisa assim. Não, acho que o que a gente não leva pra casa fica no inconsciente. Aí a gente acaba até... A Fernanda diz, eu sonhei com a peça que não sei o que. Aí a gente tá conseguindo separar bem, assim, tá tendo um distanciamento, até porque a gente tá trabalhando sem um diretor, né, digamos assim. Alguém por fora, né? Alguém por fora, somente dirigindo, tá? Entre nós, então a gente tá em cena, um sai, olha, vê como tá, volta. Então tá uma coisa bem constante e já ocorre um distanciamento aí no momento que a gente sai da cena pra olhar como tá. Então a gente tá conseguindo discernir bem isso do ator do personagem. Esse próprio trabalho de autodireção, né? E coloca três olhares, né? Três olhares diferentes. É por isso que a gente tá sempre conversando, né? Porque são 3 olhares diferentes. Mas com uma temática dessa também, tem alguma recomendação etária? Como é que vocês... A gente colocou uma recomendação etária de 12 anos, porque pensando hoje em dia no padrão de filmes ou de programas que passam na televisão, então acho que a nossa peça não é forte bastante para uma faixa etária maior. Tem 1 ou 2 cenas que seriam mais chocantes para o público, assim, mas o resto é uma questão mais prestar atenção e entender e tirar sua conclusão da peça. E pra não correr o risco das crianças irem assistir e saírem de lá precisando de terapia também, né? É verdade. Sonhando, né? Quem é a Fernanda? Sonhando com espetáculo. Sonhando com aquela moça. Fica aquela moça. Pois é, pessoal, brincadeiras à parte, eu queria que vocês encerrassem convidando o pessoal de casa para assistir o espetáculo de vocês e deixando o recado do grupo pro pessoal que tá assistindo. Então, galera, todo mundo já sabe, sexta-feira, 13 de setembro, no Teatro Metrópole, às 8 horas da noite, não percam o Vale do Descanso, inauguração do grupo Triskelion, né? A gente vai estar lá com firme e forte para vocês, espero que vocês gostem. Então, os ingressos estão sendo distribuídos na bilheteria do Teatro Metrópole ou com os atores mesmo. E vale ressaltar também que o preço dos ingressos é um valor popular, promocional, né? Todos os ingressos das peças que estão acontecendo no Teatro Metrópole estão a R$10, diferentemente de como a peça anterior, né? Foi dito aqui que na praça é de graça, o Teatro de Rua é de graça, mas no Metrópole é R$10, que é um preço bem barato, né? Não nem condiz ao tanto que o grupo mereceria receber, mas é muito bacana pelo incentivo e por estar acessível a todo mundo, né? Com certeza. Então tá bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E parabéns pela iniciativa. Com certeza. Eu, como amiga, ex-colega de palco, ex-colega de estudo, tenho que dizer parabéns pela iniciativa. Obrigado, porque gente. Tem que dar a cara a tapa mesmo pra poder... Com certeza, espero que vocês gostem, viu? Obrigado pela oportunidade também. Imagina, a gente vai gostar e tenho certeza que todo mundo vai gostar. E vocês estão ligados no Balaio Cultural, daqui a pouquinho a gente volta com mais um grupo que também estará na mostra na próxima semana. Até daqui a pouquinho.